Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, o Ibov fechou em alta na última sexta de 1,29 a 120.568 pontos e avançando um pouco mais de 2% na semana, né? Movimento que também foi visto no mercado internacional, nas bolsas norte-americanas. Na quinta, a curva de juros norte-americana até saltou, né, na esteira das falas mais duras do Jerome Powell. Traders também destacaram uma questão pontual, com baixo interesse nos títulos após o leilão de treasuries, que pode ter influenciado, né? Assim como aquela questão do ataque hacker ao banco chinês e CBC, impactando a liquidez dos títulos do Tesouro Americano. Enfim, vários fatores que pressionaram na quinta e já na sexta, né? Os treasuries de 10 anos perderam ali 8 pontos base, sem nenhuma grande divulgação de dado macroeconômico ou fala de autoridade, pareceu uma correção. O Ibovespa também foi influenciado pelas divulgações dos dados de inflação oficial do país, né, com o IPCA vindo abaixo do esperado, então a curva brasileira fechou com auxílio da americana e do dado em questão e caiu em bloco, né, assim levando a altas as empresas de consumo doméstico. As ações do Grupo Soma e MRV foram as principais altas, aí avançando mais de 6,5%. A Vale também se beneficiou da alta do minério de ferro, avançando 1,5%, ajudando a fazer, né, com que o nosso mercado suba. E a menor aversão ao risco fez com que o real frente ao dólar caísse 0,51 a R$ 4,91. Teve debate na Argentina nesse fim de semana, o último antes das eleições, muitos ataques entre os dois lados, e o principal tema em discussão, um deles, né, óbvio, não é o principal, mas foram as rupturas institucionais que Milei pretende fazer tanto com o Brasil quanto com a China. Milei disse que Massa tem um governo onde o presidente Alberto Fernandes também não falava com Bolsonaro e disse, então qual o problema se ele fala ou deixa de falar com Lula? Aí algumas questões que se desenrolam a partir daí, mas fato é que, segundo o último levantamento, né, de segundo turno da Atlas Intel, foi aquela instituição que mais acertou no primeiro turno, né, a performance mais forte do candidato peronista. Atualmente, o cenário é de estabilidade em relação à última pesquisa, demonstrando 52,1% das intenções de voto a Milei e 47,9% para Sérgio Massa, tá? Sobre a abertura de hoje, os índices futuros de Nova York, assim, operam com uma força um pouco limitada depois a agência de classificação de risco, a Moody's, cortar na sexta-feira a perspectiva de classificação de crédito AAA dos Estados Unidos de estável para negativa, apontando para riscos fiscais crescentes no país, enquanto há um risco, né, de shutdown no radar. Então, em Wall Street, a semana será carregada de indicadores relevantes como inflação, vendas no varejo e produção industrial, e tudo isso pode mudar. Além disso, o presidente do país, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, terão nessa semana seu primeiro encontro presencial em cerca de um ano. Segundo funcionários do alto escalão do governo americano, a tão esperada reunião está marcada para a próxima quarta-feira na área da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Bom, aqui tem um monte de dado importante, tá? Hoje sai Boletim Focus, assim como toda segunda-feira, vale a pena estar de olho. Mas enfim, a semana inteira vai ser marcada por dados tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e na China. Então, muita coisa pode acontecer com base nisso. E entre os resultados que serão divulgados nos próximos dias estão principalmente aí Magalu, Lojas Marisa e Azul como destaque. Americanas, que está em recuperação judicial, voltou a adiar, né, a divulgação do seu balanço que estava prevista para hoje. Segundo a empresa, os dados estão prontos, mas não são possíveis para cumprir o rito de aprovação. Então, a divulgação deve ficar para o próximo dia 16, tá? Futuros de Nova York, vamos lá. Dow Jones sobe 0,01, S&P e Nasdaq caem respectivamente 0,17 e 0,22. Índices europeus subindo entre 0,3% a 0,8%. O Brent em alta de 0,14, $81,54 nessa manhã. Mas o que chama a atenção é mais uma vez o minério de ferro, que em Dalian apresentou uma alta de 1,68, agora negociando $132,58. Minério de ferro, então, estendendo os ganhos nessa manhã, depois de ter completado na sexta-feira a terceira semana seguida de avanço com uma possível estabilização do setor imobiliário chinês, né, uma intervenção para que o problema por lá não se estenda. Já nas criptos, o Bitcoin cai 0,15 a quase $37 mil e o Ethereum sobe 0,26 a 2.052. No noticiário, o CAD abriu o inquérito administrativo na quinta-feira para investigar a Gol e a Latam por uma suposta combinação no preço de passagens aéreas. E caso seja comprovada, né, a prática de cartel, as empresas então podem ser multadas, algo para a gente seguir monitorando.
Já a diretoria da Petrobras, numa teleconferência após o resultado, tentou afastar alguns temores quanto ao futuro da política de investimentos da estatal, em meio aos diversos rumores sobre o plano de negócios a ser revelado até o fim do mês. E com o novo plano estratégico para sair, dado histórico que diretorias indicadas por outros governos do PT têm na companhia, investidores estão de olho nas sinalizações que a empresa possa dar sobre essa questão, temendo principalmente que a criação de novas frentes de negócio abalem a posição de caixa da Petrobras e sua distribuição de dividendos, né? Então, a intenção deles foi diminuir um pouco desses temores, de certa forma, né, tentar demonstrar que o objetivo de continuar pagando bons retornos de proventos permanece, embora de fato algum investimento adicional seja feito nesse ambiente de transição energética, ou até mesmo, né, uma possibilidade de compra, uma participação na Braskem, enfim, a incerteza segue em cima da mesa. E por fim, o Fundo Verde de Luiz Stuberger aumentou a posição em ações globais e a posição aplicada, né, que aposta na queda em juros reais no Brasil, além de ter reduzido a posição em inflação implícita. Divulgou uma carta, né, referente a esse último mês, e um ponto de atenção foi em relação à preocupação do fundo com os ruídos fiscais após as declarações do presidente Lula sobre a meta de déficit público do arcabouço para 2024. Eles explicaram na carta que a falta de estratégia do governo muitas vezes assusta, mas como tem sido a tônica ao longo do ano, gera mais ruído do que propriamente sinal. É isso, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.